e estágio curricular na licenciatura em matemática. A gente, o professor Fernando Carneiro, ele é professor do campus de Salvador e ele é o coordenador institucional do PIBID, né, a âmbito, no nível do IFBA, né, nível institucional, coordenador geral. Né, a professora Tereza Kelly, também, que é a nossa docente aí da licenciatura, e está ministrando estágio. Então, Tereza Kelly foi convidada a falar sobre esse tema do estágio. Além disso, o professor Valden Castro, que é professor de matemática também do campus e já coordenador do PIBID, já foi orientador também da residência, vai trazer uma fala para a gente. E Karine também, que já participou do PIBID, já participou da residência e esse ano é a hora da residência lá no campus Camaçari. Então, primeiro eu quero agradecer a Lopo pela oportunidade, Lopo, a Juliana da COEX, que desses espaços, e a diretoria, tanto geral como a diretoria de ensino, e a gente tem aqui o diretor de ensino, João Marcelo, ao qual passo a palavra para poder abrir esse seminário. Desejo que seja um sucesso, essa atividade para todos e para todas. Bem, eu queria primeiramente dizer que é um prazer estar aqui com todos vocês. Estamos com 16, usuários. Queria agradecer o convite para fazer essa abertura, cumprimentar todos os palestrantes. Eu estive já com a professora Karine em outra reunião. Queria cumprimentar a Castro, Tereza Kelly. O professor Fernando também, dizer que é um prazer, seja bem-vindo aqui ao nosso campus virtual, Salvo engano, a gente já se encontrou em outras lives. Acho que na primeira a gente já se conheceu na primeira live, nesse novo mundo virtual que a gente está se adaptando, e nos conhecendo. Queria, então, desejar um ótimo evento. A gente vai falar hoje está sendo bem enriquecedor todas essas lives. Eu acho que a coordenação de matemática, em particular, está bem na frente, nesses encontros semanais. Está sendo bem legal. Eu estou procurando participar de todos, pelo menos no início do ano. Eu queria desejar uma excelente evento a todos. Tá bom? Muito obrigado. Eu queria agradecer a professora também por também uma operação a todos. Obrigada, João, pelas palavras, pela abertura do evento. Vou passar a palavra também para o coordenador, Alexandre Lopo, com a fala, fechar o microfone, para a gente não ter ruídos externos. Então, se possível, feche o microfone. Depois que o Lopo falar, eu falo um pouquinho sobre a dinâmica de como será a apresentação e a participação aí dos convidados, dos outros para Lopo, para dizer também, Lopo, das boas-vindas. Fala aí como coordenador que promove esses eventos. O Lopo está sem áudio. Vocês estão escutando o Lopo? Eu não estou. Ele está sem microfone, tem que habilitar o microfone dele. Desabilitar, Lopo. Eu acho que ele falou que vai falar depois, então. Bom, para a gente desenvolver nesses 3 temas que estão bem ligados, que é o estágio, o PIBID e a residência, Nos convidamos aqui novamente o professor Fernando Carneiro, a professora Tereza Kelly, o professor Valden Castro e a professora Karine, para discorrer sobre esse tema. A gente planejou 20 minutos de fala para cada um,
Vamos começar com a fala da professora Tereza, depois passo para a fala do professor Fernando, professor Valdem Castro, e aí a gente... Durante o tempo de fala, né, os ouvintes que queiram participar fazendo questões, eles podem colocar as questões pelo chat, que aí eu vou aqui sinalizando, anotando, e após o período de falas deles, a gente vai ter um bate-papo para poder responder, né, as questões, as dúvidas de vocês. Então, eu espero que apreciem, tirem dúvidas, perguntem, coloquem questões, né, e que a gente consiga aqui fazer um bate-papo, essas três vertentes, né, que é muito interessante para dentro do curso de licenciatura. Então, professora Tereza Kelly, bem-vinda mais uma vez a esse terceiro seminário, né, do ciclo da licenciatura, e a gente passa a palavra para você discorrer sobre o estágio. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Dizer que é uma alegria estar nessa mesa. Camaçaria a realização de um sonho profissional, fazer parte dessa equipe. Então, sempre que tem atividades que envolvem os colegas, eu fico extremamente feliz. Né? Agradecer ao professor Lopo pelo convite, pela confiança. Agradecer aos colegas que estão aqui comigo. Dar boas-vindas ao professor Fernando, que é de outro campus, né? Agradecer ao nosso diretor de ensino e a todos aqueles que estão participando. Sueli, você, por gentileza, carrega a minha apresentação? Se você não conseguir carregar, eu peço então que você me coloque como apresentadora, que aí eu carrego. Lopo não me deixou como moderadora, porque a sala é dele. Lopo. Tá. Então, Tereza Kelly, por favor, como moderadora. Eu tinha pedido no início. Para poder carregar a minha apresentação, mas não é nada. Eu cheguei a pedir, mas eu lembrei que quem abriu a sala foi ele. Tá, mas não tem problema. Eu vou falando, tá? Pra gente não atrasar muito. Ele já fez, já. Foi sim. Pronto, vou carregar. Infelizmente vai demorar um pouquinho, porque a internet de todos, né? Não só a minha, mas acho que de todos, com essa demanda absurda que nós estamos vivenciando nesse período, ela está um pouquinho lenta, mas enfim, é bom porque vai dando tempo para a gente conversar um pouquinho. Na verdade, assim, falar de estágio é sempre uma fonte de reflexão, né? Porque estágio, eu acho que é um dos nossos componentes curriculares mais vivo, mais intenso. E é isso seja em qualquer... Opa, não consegui compartilhar por aqui. Só um minutinho que eu vou salvar de outra forma para ver se eu consigo enviar. Se eu não conseguir, eu mando para Lopo e peço para Lopo tentar assim. Pronto, agora tá tranquilo. Eu acho que quando a gente pensa em estágio, a gente ainda está muito no estágio aquele estágio profissional ligado a uma determinada formação profissional que não uma formação docente, né? A gente pensa, aquele estágio nos remete àqueles filmes americanos em que eu começo... Recentemente tivemos o senhor estagiário, aquele que está começando a vida profissional. Então, a gente tende muito a limitar o papel de estágio nesse sentido. E, na verdade, estágio é muito além de um componente curricular. Estágio é o momento da nossa vivência com aquela que poderá ser a nossa profissão. É no momento do estágio que a gente se define, que a gente, de fato, abarca uma profissão, ou começamos a ver que, não, essa não foi a melhor escolha, eu tenho que começar uma outra perspectiva. Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês nesse intuito de pensar estágio curricular, para além de estágio supervisionado, para além de um componente curricular. Não é só um componente que eu tenho que cursar para chegar à minha formatura. Não, é muito mais. É uma grande oportunidade, tá? E é uma oportunidade que me possibilita uma inserção na sociedade, porque eu sou um ser social que estou inserido num contexto onde eu venho de uma universidade, do Instituto Federal, como é o nosso caso, eu vou passar por um processo de mediação de aprendizagem, e aí não é uma aprendizagem só minha, é uma aprendizagem minha,
dos alunos que eu vou acompanhar, observar, ou dos alunos onde eu vou fazer a intervenção, do professor que vai me acompanhar e daquele professor que também está lá na escola me recebendo. Então, é um processo de mediação com todos esses atores sociais. E aí, claro, isso tendo em vista o quê? Uma formação profissional, que é aquilo que faz parte desse itinerário que nós estamos caminhando, tá? Dentro de um ambiente muito específico. No nosso caso, o nosso ambiente é a escola, né? Com todas as riquezas de agentes que a gente tem envolvida neles. Né? A gente tem a escola, ela é uma representação de uma sociedade em pequena escala. Nós temos vários segmentos, vários atores e contextos completamente diferentes, e por isso mesmo muito ricos. E tudo isso tem que ser pautado num processo dessa imagem que eu coloquei aqui bem no meio, bem central nesse slide, num processo de reflexão. E é uma reflexão que ela tem que ser coletiva, e é uma reflexão que tem que ser também autorreflexão. Então, quando a gente pensa em estágio, a gente deve pensar estágio como essa primeira etapa de reflexão na minha formação profissional. Esse ambiente onde eu estou inserido, onde eu quero inserir. Né? E aí, quando eu penso no estágio, o nosso estágio que a gente está conversando hoje à tarde, eu tenho que pensar assim, de que lugar eu estou falando? Né? Que estágio é esse que a gente vai conversar agora à tarde? Então, primeira coisa, a gente está conversando sobre um estágio para um curso de licenciatura, tá? Então, que tem sim como perspectiva formar professores. Não estamos no curso de matemática, nós estamos no curso de licenciatura. Então, o estágio ele tem que ser voltado para a docência. Nós estamos num local que é um instituto tecnológico. Então, nós temos que, sim, priorizar as escolas públicas, nós temos que, sim, priorizar o ensino público, tá? E que local é esse? É Camaçari. Então, nós temos que ter uma parceria com a nossa sociedade, nosso local. Porque os nossos alunos, que não, se não mais a grande parte, é residente dessa grande região em torno desse município. Então, a gente tem que fazer parceria, a gente tem que pensar nas escolas, aquele ambiente de aprendizagem que eu fiz menção no slide anterior, é um ambiente de aprendizagem nesta localidade, em Camaçari, com as suas especificidades, com as suas questões, onde a gente tem que buscar isso para entender o nosso estágio. E aí é importante ressaltar que o estágio ele não é feito aleatoriamente, ele não sai da cabeça de cada professor que assume estágio. Então, a gente segue um caminho. Aí, próximo semestre, a professora Karine, então muda, aí daqui a 2 anos será a professora Sueli. Não, o estágio ele é um componente curricular, então por isso mesmo ele tem toda uma formalização. Existe um documento construído colaborativamente, socializado entre todos os envolvidos, que está na nossa página, e aí eu trouxe para vocês o print da primeira tela, lá, né? E que estabelece muito fortemente o que a gente pretende. O que a gente quer? A gente quer uma formação pedagógica, uma formação técnica. Tá? O nosso alvo maior é essa formação desses licenciandos. Então, os nossos licenciandos, a gente tem que pensar nessa perspectiva da formação técnica, sim, nós precisamos que eles aprendam, que eles tenham uma capacidade de apresentar o conteúdo matemático, mas também temos que pensar sobre a perspectiva da formação pedagógica. Então, por exemplo, hoje as disciplinas de estágio, elas são desenvolvidas com 2 professores no nosso campo, não apenas com 1. Eu, por exemplo, divido com a professora Sueli a condução de estágio 3 e 4. Eu fico responsável por fazer todo o suporte do ponto de vista da pedagogia, né, da didática, da avaliação, né, da construção do roteiro do plano de aula, mas o arcabouço matemático, a avaliação, a construção do conhecimento matemático é da professora Sueli. E aí, num processo de interação constante, né, a gente consegue fazer esse acompanhamento dos alunos. Da mesma forma, ocorre com o professor Lobo e a professora Rai, em estágio 1 e 2. Esse semestre, acho que a gente está sendo até um pouco mais rico, porque a gente fez essa divisão, né, para compor, em termos de planos de coisa e tal. Esse é mais rico, porque a gente está compartilhando tudo. Então, Sueli está dando sugestões lá no estágio 1 e 2, Lobo está dando sugestões no 3 e 4, eu e o Rai estamos trabalhando o tempo todo muito em parceria
Então, acho que esse semestre está sendo um semestre bem rico no sentido dessa formação que a gente quer, que é uma formação ampla, não é uma formação restrita, tá? E aí, o que diz o nosso documento? Se eu estou aqui dizendo que, olha, é um documento, existe um padrão, vamos então entender o que é que a nossa normativa do nosso instituto nos diz. Então, vamos lá. O que é que diz? O estágio curricular supervisionado se compõe. É um pré-requisito, tá? E que vai ser desenvolvido em estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4, né? Então, é uma atividade regular, ela não é uma atividade que pode ou não pode ser feita. A partir do 5º período, essa atividade ela deve ser feita. Existe um conceito de desenvolvimento acadêmico e pedagógico por trás do estágio, tá? É um componente que ele perpassa toda a nossa formação. Tudo que você aprende, desde lá das suas primeiras disciplinas, né, quando História da Educação, Fundamentos em Matemática 1, Didática, tudo isso vai ser chamado a ser utilizado agora, nesse momento, tá? E aí, para o nosso regulamento, o que a gente entende enquanto estágio? Ele é um ato educativo, multidimensional, interdisciplinar e componente curricular obrigatório. E quando eu digo isso, eu estou dizendo o quê? É o momento de eu colocar todo o processo educativo, todo o processo de formação do meu licenciado em prática. Tá? E ele é interdisciplinar por quê? Porque eu preciso de todas as disciplinas que o aluno já conheceu. Então, tudo aquele aprendizado que foi ocorrendo ao longo dos 2, 3 anos que o aluno entrou no nosso campus, ele vai ser vivenciado agora. Né? E vai ser vivenciado através de quê? De ações, atividades que são planejadas, as atividades elas não são soltas, não, há um planejamento, né? É uma programação. E todas essas atividades, elas precisam ser orientadas, supervisionadas, né? E também são, claro, avaliadas, né? Porque o objetivo, como a gente tem falado desde o início, é a promoção da qualidade da formação acadêmica dos nossos discentes. Então, todo esse processo, ele é um processo fluido, contínuo. Nós não estamos em caixinhas, que eu faço a etapa A, depois eu vou para a etapa B, depois eu vou para a etapa C. Não, nós temos um contínuo, né? Um processo que ele vai se desenvolvendo, ele vai sendo gerado lá no primeiro período, logo quando eu entro, quando eu me percebo um estudante de um curso superior, de uma licenciatura em matemática, e aí quando eu vou me desenvolvendo, até que eu chegue no 5º período e diga assim, bem, agora eu vou a campo, né? Então, essa é uma outra concepção que eu gosto muito de trazer. Estágio é um ato educativo, tá? E é um ato educativo vivo, que se transforma. Um estágio nunca é igual ao outro. Aquela vivência que você fez no seu estágio 3, nunca vai ser igual à vivência do estágio 4. E até quando você diz assim, para nós professores, né, e todos os alunos aqui serão professores também, até quando a gente diz assim, olha, estágio 1 a gente tem aquela parte, aquela etapa do diagnóstico da escola. Os alunos vão até a escola, vão fazer um diagnóstico da escola, tirar foto, fazer o registro, ver a estrutura física da escola e como é que isso impacta no fazer docente. Nem no mesmo semestre o diagnóstico vai ser igual, porque o meu olhar pode não ser igual ao seu. Nós somos seres humanos, e seres humanos têm olhares diferentes, têm sensibilidades diferentes. Por isso que é rico. O estágio ele é apaixonante, e eu sou uma apaixonada por estágio, exatamente por isso. Porque a cada etapa, a cada construção, até mesmo nós, quando vamos a primeira vez a uma escola com uma aluna acompanhar um estágio, e a gente olha e vê aquele contexto, quando a gente volta no segundo momento, a gente já encontra um contexto completamente diferente. Porque a docência é isso. Então, é nesse momento do estágio que a gente vai ver que é um ato educativo e ele é realmente multidimensional, são várias as dimensões envolvidas, né? Até as dimensões emocionais que a gente tem que considerar, né? Ele é interdisciplinar e ele, sem dúvida nenhuma, é a grande oportunidade da promoção dos nossos discentes a um estado de ser um colega nosso, né? Porque eu costumo brincar, quem está no estágio 4, eu já não chamo mais de aluno, eu já chamo de futuro colega.
Né? Terceiro estágio, quarto estágio, eu digo, ó, você já é futuro colega, não dá mais para estar chamando de aluno, já é futuro colega, né? E aí, vejam, eu trouxe aqui uma representação de várias imagens, né? Único, né? Principal aqui. Que ser é esse? Se a gente tivesse uma plateia aberta com oralidade, eu iria perguntar isso à plateia e ia pedir à plateia que me devolvesse. Aí, Sueli, eu vou pedir a você. O que você vê de comum aí com nessas imagens que eu estou trazendo aí nesse slide 8? E aqui você olha aí e você diz assim, isso me parece comum a todas as imagens. A docência, né? A docência, o saber, né? O conhecimento. Isso mesmo, Sueli, isso eu queria chamar a atenção. Esse saber, essa construção desse fazer docente, que ele se efetiva realmente é no estágio. E, gente, é muito interessante, porque a gente tem, todos nós, né? A gente estabelece para si certos pressupostos, certas hipóteses. Então, assim, eu sou tímida em sala de aula, eu sou uma pessoa que eu sou tímida para falar, e aí quando eu chegar na sala de aula, que eu vou ser docente, que eu for fazer o estágio, eu vou travar, eu não vou conseguir. Ou de uma outra forma, eu sou muito desenrolada, eu falo fácil, então chegar na sala de aula, não preciso nem me preocupar, vou preparar a aula não, vou chegar lá e vou falar o conteúdo que eu já sei. Mas não é assim que funciona. Né? Não existe essa correlação, eu sou tímida, eu vou ser um professor ruim, eu sou desenrolada, eu vou ser um professor bom. Não. A correlação que existe aí é, eu vou construir conhecimento. E essa construção, essa docência que está nessa imagem, que isso ele bem destacou, ela é fruto de quê? De uma preparação, de um momento de estudo, para que eu possa construir um bom plano de curso, que é no início, um bom plano de aula para cada momento meu. Então, o plano de aula ele é fundamental para que isso aí, essa docência, essa construção de conhecimento, ele se dê de diversas formas. Se vocês perceberem aí, a gente tem aquele professor bem tradicional, aquele que está lá, ainda é quadro de aquela imagenzinha aí embaixo, ainda é aquele quadro verde, que foi a minha época, que era giz, né, que eu comecei assim com giz, né? A gente já vem até uma coisa ultramoderna, já passando pela sala de aula invertida, onde a professora já está chamando o grupo, os alunos para lerem um livro. As redes sociais, está aqui, ó, a educação à distância, até um momento completamente diferente, onde os alunos já são os atores principais de um processo de aprendizagem onde eles vêm apresentar. Não importa que metodologia eu vou utilizar, se é uma metodologia ativa, se é uma PBL, o que importa é, para a minha sala de aula, eu tenho que ter um planejamento. E é no estágio que essa prática se efetiva. É no estágio que a gente vai começar a fazer isso. Porque, como nos fala a Pimenta, a identidade do professor ela é construída ao longo de sua trajetória como profissional do magistério. No entanto, é no processo de sua formação, esse processo, esse período de estágio, que são consolidadas as opções, intenções da profissão que o curso se propõe a legitimar. Então, é quando você está vivenciando o estágio em matemática, estágio supervisionado na licenciatura de matemática, que você, de fato, se legitima, começa o seu processo de legitimação como futuro professor de português, de matemática, tá? Porque a identidade do professor, gente, ela está constantemente em evolução. Todos os dias, toda sala de aula, todo encontro é sempre uma aprendizagem. Né? E sempre vai dar um friozinho na barriga, e é bom que dê, sempre vai dar um medinho, será que eu estou falando certo? Será que eu consegui? Vai ter aula que você vai terminar e vai dizer, ai, que aula fantástica. Vai ter dia que você vai terminar, poxa, podia ter sido melhor. Não importa. O que importa é que você se preparou, você teve respeito para com o seu aluno e você fez o seu processo, tá? E aí, como eu já falei desde o início, né, o estágio ele tem que possibilitar essa vivência profissional, tá? E é um momento próprio. E aí eu gosto muito de trazer essa questão do fortalecimento, da articulação entre teoria e prática, tá? Eu não gosto quando se fala assim, estágio tem uma parte teórica, que é em sala de aula, e uma parte prática, que é na escola. Não. Teoria e prática em estágio são indissociáveis. Não dá para você pensar teoria sem prática, nem prática sem teoria. Você não constitui um professor só de teoria, nem constitui um professor só de prática. É um diálogo constante, isso é um único tecido, com momentos onde a prática vai se sobressair na exposição do momento, mas essa
prática ela tem que estar subsidiada, ela tem que estar sendo construída num processo teórico. Como também o processo teórico, quando você senta, por exemplo, para escrever um artigo, você só o faz de uma forma melhor quando você também já tem a prática. Porque essa prática vai fazer com que você compreenda, inclusive, que tipo de escrita você tem que ter para seu público-alvo, para o seu aluno. Então, teoria e prática não podem ser consideradas duas caixinhas. A estágio tem uma parte teoria e tem uma parte prática. Não. Ela é indissociável. Mas tem um momento em que eu vou ter a atividade da oralidade, a atividade da preparação para a sala de aula, que muitos chamam de práticas. Mas eu não gosto de chamar, não gosto dessa dicotomia. Eu acho que é um momento único que tem que conversar. É exatamente essa dicotomia, eu acho que chegou nesse momento que a gente tem até a década passada, de achar que estágio era uma coisa que tinha que ser feita a qualquer jeito, a qualquer forma. Né? Essa perspectiva do estágio como uma etapa de um processo formativo mais amplo, ela pressupõe a existência dessa articulação, desse fortalecimento dessa articulação, que é a articulação teoria e prática. Como é que está estruturado o nosso estágio? Né? Isso tudo que eu estou falando está estruturado como no nosso campus para se efetivar? Nós temos uma estrutura, né, e ela é constituída de 4 atores. Um coordenador de estágio, um professor orientador de estágio, um supervisor de estágio e o estagiário. Esses papéis eles são definidos na normativa que encontra-se lá no site, na nossa licenciatura, eu já coloquei para vocês. Tá? Cada um tem a sua função, cada um tem o seu relatório a seguir, tem as suas atribuições a serem feitas, né, que devem ser supervisionadas, existe toda uma normativa, né, existe uma série de documentos, inclusive eu gostaria de chamar a atenção que nós estamos agora no Confor, elaborando um documento que será único para todo o IFBA, né, para nortear as ações de estágio supervisionado da licenciatura. Eu acho que esse documento ele vai ser muito importante, porque ele vai padronizar os procedimentos no nosso instituto como um todo, para a gente não ter divergência de como é que é o estágio da licenciatura em matemática no campus Camaçari, ou como é no campus Salvador. A gente vai ter um documento único para nortear todas as licenciaturas. Acho que isso vai ser um ganho muito grande para o nosso instituto e para todos nós, principalmente trabalhar no Confor, é essa concepção de que estágio é uma atividade integrada de teoria e prática e não dissociada, é um contínuo, né? Então acho que isso vai ser um grande ganho para todos nós que gostamos dessa área. Nós temos hoje uma diretriz da organização curricular que nos fala que nós temos o ensino fundamental, estágio 1, com a carga horária de 60 horas, estágio 2, ensino fundamental com 120 horas, e estágio 3 e 4 com horas, tá? Eu tenho esse videozinho aí que eu não sei, acho que não vai dar tempo para participar, mas depois eu posto para vocês. É um vídeo de um egresso nosso, José Jorge, ele foi aluno do IFBA Camaçari, hoje ele é professor substituto, né? Não vai dar tempo porque nós atrasamos um pouquinho a live, eu tenho que pedir desculpa que eu tenho que sair, porque tem uma outra live, né? Então eu não vou passar, mas eu deixo depois o material com o professor Lobo, para ele socializar com vocês, tá? O Jorge, ele faz uma fala sobre a importância do estágio, como o estágio o ajudou para que ele hoje fosse um professor do campus Salvador, tá? Então, eu gostaria de começar a encerrar, porque já foi avisado o meu tempo, com essa fala novamente de Pimenta, que diz que o professor é um profissional do humano, que ajuda o desenvolvimento pessoal e intersubjetivo do aluno, sendo um facilitador do seu acesso ao conhecimento. É um ser de cultura, que domina sua área de especificidade científica e pedagógica educacional, e seus aportes para compreender o mundo. Um analista crítico da sociedade, que nela intervém com sua atividade profissional. Um membro de uma comunidade científica que produz conhecimento sobre sua área e sobre a sua sociedade. Então, eu acho que esse é o nosso objetivo no estágio. É construir este professor que é humano, que é um facilitador de acesso a conhecimento, que é um ser de cultura, que é um crítico e que produz conhecimento, né? E aí eu deixo espaço para alguma pergunta, se der tempo, porque eu vou ter que sair. E aí, Sueli, eu me coloco à sua disposição. Oi, Tereza. O vídeo rapidinho, você tem a quantidade de minutos para ver se a gente consegue
O áudio. É longo. Ele gravou muito, eu não quis cortar, porque tá tão lindo. Aí eu deixei. Então depois repassa para a gente. Sua fala foi assim, extremamente importante, né? Sobre o estágio, essa humanização do estágio, porque às vezes o estudante da licenciatura, eles querem passar rápido pelo estágio, né? Parece que o estágio é um componente que vai trazer, assim, uma dificuldade, e aí aquela tensão, vai estar chegando o estágio. E aí sua fala muito importante, né, dessa questão do estágio. Importante a questão do compromisso com o estudo, né? E quando você diz, vamos preparar uma aula, né? Vamos aquela aula, pelo menos pensar ela da forma como seria mais ideal, né? Às vezes a gente pensa a aula e na prática ela não acontece. Mas isso não quer dizer a gente pular essa parte de pensar. Vamos sempre pensar essa aula para que na prática ela vá se aproximando, vá melhorando de forma que a gente consiga, né, com o tempo, chegar a mais ou menos o que a gente tinha planejado. Então, assim, quero agradecer muito, né, Lopo tá pedindo para colocar no final. Você mandou o vídeo junto com o slide? Mandei. Então a gente vai colocar no finalzinho. Tá é uma pena, né, você não tá. Por enquanto, as perguntas que vieram aqui em relação ainda ao próximo tema do PIBID, né, algumas pessoas ainda não colocaram sobre o estágio, mas se você ainda puder ficar pelo menos para a fala do professor Fernando, eu vou sair só para poder abrir a minha sala, que é onde vai ter a outra palestra, e vou colocar vocês no celular. Aí eu fico estudando pelo celular e abro lá para poder, porque eu estou com a convidada dos Estados Unidos, então eu não posso atrasar. Pronto, a gente te agradece, né? A gente sabia que estava bem apertada, mas agradecemos muito, foi muito enriquecedor a fala de vocês, espero que os estudantes aí, nós já temos 37 aí na sala, né? Isso. Então, saindo daqui, vão lá me encontrar, viu? Que a minha vai até mais tarde. Pronto, aí o convite, viu, pessoal? Obrigada, viu, professora Tereza Keller? Um abraço a todos os colegas, uma boa continuidade aí do evento. Bom, continuando, né, então, a gente vai para o tema, né, o segundo tema da nossa live, que é o PIBID. O professor Fernando está chegando aí. Eu não estou vendo, não sei se é o professor apresentando, o professor Fernando Carneiro. O professor Carneiro é professor de matemática, né, lá do nosso Instituto do IFBA, do Campus Salvador. E ele, esse ano, é o coordenador institucional do PIBID no IFBA. Então, ele vai trazer aí uma fala sobre o PIBID, né, questões, dúvidas que vocês tiverem. Esse ano eu estou como coordenadora do Campus Camaçari e o Fernando, ele é o coordenador do PIBID geral. Então, eu vou aqui anotando dúvidas que vocês tenham aí com relação à fala do professor Fernando. Então, Fernando, lhe agradeço também, né? Sabe, a gente está em uma época de trabalho remoto com a agenda cheia de reuniões, então lhe agradeço muito ter aberto aí um espaço na reunião para atender a gente aqui no Campus Camaçari. Seja bem-vindo de forma virtual, né, como o professor João Marcelo já colocou, mas a gente lhe recebe, assim, com muito bem grado. Seja bem-vindo ao nosso campus. Boa noite a todos, boa noite a todas. Consegue me ouvir bem, Sueli? Ok. Primeiramente, eu é que agradeço, né, essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês, Campus de Camaçari, que me parece que a gente estamos formando uma parceria muito interessante, Campus de Salvador e Campus de Camaçari, no quesito de apresentação de professores, né, nessas lives, nesses projetos mais internos aos cursos. Queria agradecer a organização do evento, né, principalmente a professora Sueli pelo convite, ao professor Alexandre Lopo, que é o coordenador do curso, e aqui também vai o meu salve ao professor
João Marcelo, de ensino, que esteve conosco agora há pouco, aos meus colegas de mesa aqui, né, a professora Tereza Kelly, a professora Karine Pulgas, inclusive foi colega nossa lá do departamento, professor Valden Castro, né, professor Andrei também, outros docentes e discentes. É um prazer, de fato, estar conversando com vocês acerca do PIBID, né? E, aliás, diga-se de passagem, essa mesa que tem temas assim interessantíssimos, né? Como é o caso do PIBID, da residência e dos estágios. Eu digo interessante porque eu me lembro de um simpósio que eu participei em Uberlândia, a cidade de Uberlândia, lá em Minas Gerais, em 2015, veja quanto tempo tem. E naquela ocasião eu fui participar de uma comunicação como ouvinte, e lá um professor de Sergipe fazia uma pesquisa justamente sobre os cursos de licenciatura em matemática nos institutos federais como um todo, no Brasil todo, naquela ocasião. E eu anotei esses números e trouxe aqui para vocês. Já naquela ocasião, em 2015, os institutos federais detinham 55 cursos de licenciatura em matemática em todo o país. Repito, 55 cursos. O que na época já era maior, inclusive, do que o oferecimento das próprias universidades federais, né? Então, nesse sentido, eu acho que os institutos federais, no momento em que eles passam, inclusive, a formar mais pessoas, né? E agora no âmbito do nosso objeto, que é a matemática, esse compromisso se torna maior. Portanto, esses temas, que são temas relevantes para a formação docente, eles têm que sempre vir à tona, né? Como é o caso aqui desse evento, para o público que lhe apetece. No caso aqui, a gente está falando da licenciatura em matemática. Então, cada vez mais torna-se... a responsabilidade é muito grande para os institutos federais. Nós, a uma justa medida, daqui a algum tempo, vamos estar formando mais do que todas as universidades, né, na escala municipal, estadual e federal, inclusive. Então, os institutos federais, ele tem na mão aí a formação de professores, né? O que a gente não via, há algum tempo atrás, né? Na minha formação, só as universidades eram que formavam matemática. Então, eu acho que esses temas são importantíssimos. Inicio a minha fala parabenizando o campus de Camaçari, né, por essa promoção, por esse evento. Estamos juntos aí para qualquer novo convite. Eu peço desculpas de não ter ter feito um slide à altura, porque essa coisa que o senhor ali falou, a gente está numa atividade meio que, né, são muitas reuniões, muitas vezes temos 3, 4 reuniões por dia, e nessa semana em especial, nós estamos inclusive resolvendo as coisas do PIBID, né? Eu me refiro à questão das cotizações de bolsas, enfim, já eu falo mais sobre isso. Então, daqui a pouco, por exemplo, às 19h, eu já tenho esse compromisso com as áreas gerais, né, para a gente poder dialogar acerca das cotizações de bolsas. Então, eu peço desculpas de não ter feito assim, algo muito arrumado, como eu fiz na última live para vocês. Todavia, eu queria falar um pouco sobre o edital número 2 de 2020, que é o edital que fala especificamente sobre o PIBID, né? A importância que tem um projeto, eu acho que não há necessidade da gente falar muito da importância do projeto, tendo em vista porque ele praticamente já é inerente a toda a natureza da licenciatura, creio eu. Nós trabalhamos a pedir 13 subprojetos, né? Iniciamos esse diálogo já no mês de janeiro, entre janeiro e fevereiro, né? O edital saiu, foi rapidinho. O edital estava existia uma perspectiva, inclusive, de não rolar o PIBID nesse ano, né? O governo estava nessa coisa de idas e vindas, né? Esses propósitos que a gente não entende com o objetivo final da educação brasileira, né? Para esse governo, me refiro a esse governo. Então, existia uma perspectiva de, inclusive,
não ter o PIBID. No calar da noite, o governo então resolve, no período de carnaval, lançar o edital. E pediu que a gente se reunisse o mais rápido possível para poder fomentar o projeto. Então, juntamos todas aquelas licenciaturas que tinham interesse em fomentar o projeto, muitas delas, inclusive, já participavam desde o primeiro edital, antes de 2014. Eu, particularmente, participei desse edital de 2014 até 2018, onde eu fui gestor de assuntos educacionais. Naquela época, seria o que equivale ao segundo, ou terceiro, ou quarto, né, na linha sucessória, digamos assim, na hierarquia da proposição do desenho do PIBID. O coordenador institucional, depois vinham os coordenadores de gestão. Este cargo, já no edital anterior, de 2018, passou a não existir. Então, portanto, ficou só a figura do coordenador institucional e dos coordenadores de áreas e dos supervisores. E depois os IDs, né? Pra vocês entenderem melhor. Então, repetindo, coordenador institucional, coordenadores de áreas, né, que são os subprojetos, que tem a ver com as licenciaturas especificamente, depois os supervisores e, então, os IDs que estão ligados a toda essa rede, né? E aí, nós, então, sentamos no carnaval, e aí eu digo que foi muito bom porque... aliás, foi muito ruim porque perdemos o carnaval, mas foi muito bom porque nos afastamos desse movimento de pandemia, né? Porque tudo indica que o carnaval foi a grande portas abertas aqui no Brasil, e nós passamos o carnaval todo fomentando, discutindo os subprojetos todos reunidos para a área, né? Os subprojetos matemática, subprojetos de computação, geografia, física, todos eles discutidos aos pares, e então entregamos esse documento à CAPES. Bom, pedimos 13 subprojetos, mas, infelizmente, só conseguimos 7 deles, né? E aí eu explico. O detalhe disso tudo é que nós aprovamos literalmente muito bem, né? Aprovamos o projeto na posição número 30 de 294. Repare, 294 pessoas concorreram, projetos concorridos, 250 aprovados, e desses 250 ainda ficamos na posição número 30. Então, do ponto de vista nacional, nós fomos bem aprovados. Eu até fiz uma anotação, nós fomos o quarto do Nordeste, dentre todas as IES, inclusive universidades, quarto melhor, né, avaliado do Nordeste, e o segundo melhor da Bahia. Quarto do Nordeste, segundo melhor da Bahia, posição número 30, 168 vagas do PIBID para todo o IFBA. 168 vagas do PIBID para todo o IFBA. Dessas 168 vagas, 96 são das áreas prioritárias, como reza o edital, e 72 são das áreas gerais, também como reza o edital, ou seja, 60%, 40%. Mas logo, essas vagas vão estar voltadas para os campos que participaram, como foi o caso, como bem disse a professora Sueli, como foi o caso de Camaçari. Já essas vagas vão chegar e o processo seletivo será aberto pela coordenação de área. Então, mas aí eu quero chamar a atenção de vocês de que, apesar do projeto ter sido bem avaliado, como eu disse agora há pouco, né, a quantidade de vagas que nós pedimos não foram entregues completamente. Ganhamos um pouco mais do que 50% das vagas pedidas. O detalhe disso tudo é que são 2 fases, né? Esse edital são 2 fases de avaliação. A primeira delas é o mérito, que é esse, os indicadores e o mérito do processo avaliativo, no caso a posição 30, e o outro é a questão da ampla concorrência. Como o PIBID cada vez mais você tem novas instituições pedindo, né, e aumentando os seus quantitativos, a ampla concorrência nos trouxe para baixo. Para além disso, as vagas também do Nordeste foram reduzidas, né,
do último edital de 2018 para este edital de 2020, nós tivemos uma perca de aproximadamente 33%. Eu fiz as contas aqui, agora com mais tempo, 33% de vagas perdidas do Nordeste e 33% repassadas para a Bahia, inclusive. Então, só para vocês terem uma ideia, o projeto já teve 3.654 vagas no último edital e neste edital apenas 2.448. Uma perca de aproximadamente 1.206 vagas. É muita coisa, né? Isso mostra também que o governo, a certa medida, não tem se preocupado muito com a região do Nordeste, né? Pelo menos no quesito educação, creio eu. Vale lembrar que na época que eu fui gestor a primeira vez, em 2014, nós tínhamos cerca de 90 mil vagas para o PIBID, 90 mil. Os números eram grandes. Nesse edital eu só tenho um terço deles, vagas gerais, totais. Só tenho 30 mil vagas, ou seja, as políticas públicas, ao invés de melhorarem, têm diminuído, né? Tem decrescido, né? Então, é algo que a gente precisa ficar atento, inclusive para reivindicar, né, nos momentos cabíveis. Então, nós temos 168 vagas, é o que coube para nós. Nós agora estamos em um processo que é um processo de diálogo entre os subprojetos para ver de que forma a gente cotiza todos eles, né? Porque, como o nosso pedido original, por conta desses cortes, não foi satisfeito, é necessário, então, esses ajustes finos para cada licenciatura, ou seja, alguma vai ficar com um pouco mais, outras vão ficar com um pouco menos. Claro que existem critérios de avaliação, que são esses critérios que a gente está tentando construir juntos e está tentando tirá-los, né? Enfim, mas o projeto em si ele é um projeto espetacular. Eu tenho a impressão que, apesar dessas idas e vindas de discursos, né, e de quantidade de bolsas, para mim é um projeto que eu me considero otimista, que a médio e longo prazo ele vai se tornar um projeto de Estado, né, e não de governo, porque é um projeto que de fato já foi incorporado, já foi compreendido a sua importância, já foi discutido, inclusive ele é bem discutido nos fóruns setoriais, nos fóruns que dialogam sobre o PIBID, o próprio FORPIBID, e o RP vem nessa pegada também, né? Tem nos acompanhado. O RP é um programa institucional mais novo, né? mais neófito, mas também vem nos acompanhando o PIBID nesse sentido. Assim, o projeto tem objetivos fabulosos, né? Essa coisa de contribuir, de fato, para a valorização do magistério, ele é muito, muito importante, né? Ele, na realidade, ele incentiva demais a formação docente. Quando você olha as licenciaturas antigas, né, que não tinham esse projeto, e hoje as licenciaturas com esse projeto são outras, né? Inclusive, quando a gente pensa mesmo na questão da evasão, né? Isso aí é muito forte. Você percebe muitas vezes que o aluno não deixa o curso, né? Ele não desiste do curso quando está tudo contra ele, muito por conta da vivência, né? da experiência que ele tem no PIBID, né? O PIBID proporciona, inclusive, ele a conhecer, né, o seu futuro local de trabalho, como bem disse a professora que me antecedeu. Antes do tempo, né? Refletir criticamente a respeito daquilo que não está dando certo na escola básica, né? Refletir acerca dos métodos de ensino e aprendizagem, os novos e os velhos métodos. O projeto propicia também um diálogo muito forte com a educação básica, o que de fato não existiu na minha licenciatura. Eu costumo sempre historiar desse jeito para que os alunos mais novos, que eu acho que são os alunos que estão aqui também, possam compreender. Porque eu como sou tenho um pé na história, eu acho que a história serve para isso, Sueli. Ela serve para mostrar o que aconteceu no passado
e para que a gente possa fazer uma avaliação crítica, né, acerca disso, para que ou não se repita no futuro ou que se repita. Então, eu acho que quando eu avalio a minha licenciatura, aquela licenciatura que eu participei enquanto estudante, isso já faz um quarto de século, aproximadamente, esses projetos não existiam, né? E os colegas que perdiam, né, faziam uma licenciatura muito bacharelesca, né, como foi o meu caso, apesar de ser licenciado, a minha licenciatura tinha uma cara muito mais de bacharelado, me incentivavam a todo momento a largar o curso, porque eu não tinha um projeto que me segurasse, eu não tinha um projeto que dialogasse com o meu futuro local de trabalho, que é a escola básica, né? Afinal de contas, o Instituto Federal da Bahia ele tem esse compromisso, inclusive do ponto de vista do termo de acordos e metas, formar professores, formar docentes para atuarem nas escolas da rede pública, né? Em especial estadual e a municipal. Não que um ou outro não possa estar conosco na rede federal, não é isso. Mas o propósito maior é servir, né? Foi esse o acordo, é servir a rede, né? E para você servir a rede, é muito bom que você conheça a rede, conheça o que é bom, conheça aquilo que você avalia que não é bom, que você discuta, que você dialogue com o professor regente, né, lá da escola básica, que esse professor também lhe auxilie na sua formação, torne-se um co-formador, tal como eu, professor da universidade. Então, esse diálogo, essa dialética entre escola e institutos federais, no âmbito do PIBID, ela é muito forte. E o que propicia, certamente, a antecipação, a certa medida, sem querer comparar, obviamente, a questão dos estágios que a professora Tereza colocou aqui agora há pouco, né? Essa articulação entre a teoria e prática, que ela é muito forte, ela é muito integralista, né? Isso já é antecipadamente visto no PIBID, uma vez que o PIBID você tem um público preferencialmente que atua entre o primeiro até o quarto semestre, né? Ou seja, veja que você tem, além de um estágio agora com carga horária dobrada, não consigo ver, faltam 2 minutos pelo meu aqui, né? 5, ok? Além de você ter agora um estágio de carga horária dobrada, porque o meu não foi dobrado, eram apenas 200 horas, agora você tem 400 ou mais, a depender da instituição. Em Salvador nós somos 405 horas. Você tem também o estágio que propicia o aluno você tem o PIBID que propicia o aluno a efetuar cerca de 32 horas mensais, ou seja, 8 horas semanal, bem distribuído. Ou seja, ele está a todo momento, desde o primeiro semestre até o último, inclusive se ele atuar na residência pedagógica, vivendo intensamente o primeiro tempo, o segundo tempo, o terceiro tempo, o quarto tempo, o quinto tempo da escola básica. Algo que não aconteceu na nossa época de formação. Eu não sei se é ali, porque ela é bem mais nova do que eu. Mas a minha formação... Meu estágio também foi assim, Fernando, dessa forma. Pois a minha formação, eu não tive isso, eu não tive essa oportunidade. Então, se a minha licenciatura era bacharelesca, continuou. Hoje, quando eu vejo as licenciaturas de hoje, quando eu avalio a licenciatura, o qual eu faço parte, como coordenador, inclusive, da licenciatura de matemática, como presidente do colegiado e do NDE, eu vejo uma licenciatura com uma cara muito mais de licenciatura do que aquela que eu fiz. Mas aí é a minha visão otimista, de que com a história, na história, a gente só vai evoluindo para o melhor, né? Ou seja, as discussões, tanto no âmbito da formação inicial como no âmbito da formação em serviço, elas só vão melhorando. E o detalhe disso tudo é que o PIBID não só atua bem na formação inicial, como também na formação em serviço, porque ele termina tocando no supervisor que já está, a certa medida, muitas vezes, aborrecido com o Estado, viciado, né, com algumas tendências, vou chamar assim a palavra que eu encontrei agora, mas no bom sentido. Termina que ele vai sendo reavivado, que nesse diálogo com o estudante ele vai vendo uma possibilidade de melhorar os seus métodos e as suas metodologias, de atuar melhor em sala de aula. Então,
O PIBID é um projeto que, na minha opinião, e aí, claro, eu estou na posição de suspeito, mas é uma esteira de coisas boas. Né? E eu tenho a impressão que quem é pibidiano, ou quem foi pibidiano, tem uma formação diferenciada, não só no nível da instituição, como a nível de mercado também. Vale lembrar que nem todas as instituições e nem todos os cursos de matemática têm ou terão o PIBID. E essa é uma oportunidade que nós estamos tendo aqui. Então, diante disso, já finalizando, caminhando para o final, eu acho que o PIBID ele vem para somar. Eu tenho a impressão que daqui a algum tempo nós vamos, não sei se nesse governo, mas talvez em um próximo, a gente modifique a política do PIBID e torne ele, de fato, uma política de Estado e não de governo, porque senão a gente vai ficar sempre nesse suspense, né? Cada governo que entre, seja de direita ou seja de esquerda, vai ter uma percepção diferenciada do PIBID, ou vai classificar as áreas prioritárias de uma forma e as áreas gerais de outras. Eu acho que quando a gente está na gestão, a gente vê muito isso. Apesar de eu ser de matemática, mas eu entendo que todas as áreas são importantes, né? Que todas as licenciaturas são importantes, inclusive as humanidades, que foram muito prejudicadas nesse edital, né? E aí não precisa dizer o porquê desse prejuízo. Mas, do ponto de vista, então, pedagógico, o PIBID está aí para atender vocês, né? E nós estamos aqui à disposição para qualquer eventual questão acerca do PIBID. Né? Eu só queria pedir desculpas a vocês, porque daqui a pouco eu também vou ter que me retirar, porque eu tenho uma reunião muito importante que deve ser do PIBID, a questão das cotas e vagas. Mas é isso aí, eu não sei se deu para contemplar tudo. Ok, Fernando, foi ótimo sua fala. Assim, falar do PIBID também, para mim, né, quando eu falo do PIBID, é uma coisa muito gratificante, é um projeto que eu acredito, né, eu acredito nele. Estou como coordenadora, né, do PIBID do Campus Camaçari, e é muito bom, né, é muito bom. É triste, por um lado, né, quando a gente vê que realmente o governo está priorizando áreas, né, ele chamou de áreas prioritárias a matemática, química e física apenas, né, deixando 40% das vagas para as outras áreas, que eles não estão considerando como prioritárias, né, isso é triste, mas a gente está lutando, né, nosso papel é lutar para que esse projeto PIBID e a RP também, a residência pedagógica, que fosse, e não venha caindo. Então, assim, muito obrigado mesmo pela sua fala, né? Deu para mostrar para a gente o cenário, né? E realmente foi isso aí, viu, gente? A gente passou o carnaval, o Fernando cobrando o tal do projeto, e eu dizendo para Fernando é carnaval. Mas a gente, Louco já está ali antecipando, viu, Fernanda? Porque Louco é assim, ele é rápido. A gente ainda não bateu o martelo, porque como o Fernando colocou, vai haver agora, às 19 horas, a reunião com as outras áreas. Mas a gente está vendo se a gente vai ficar em torno de 16 vagas, né, Fernando? Mas por enquanto a gente ainda não bateu o martelo. Mas a nossa perspectiva é que a gente tenha 16 bolsas para o Campus Camaçari. E aí depois, com mais tempo, né, após as falas também do professor Valden Castro e da professora Karine, eu posso, né, já que eu me encontrei com o Fernando, né, Fernando, hoje de manhã a gente estava em reunião, até mais de meio-dia a gente estava na reunião, e aí eu posso, sim, colocar algumas questões específicas de vaga, tal, que foram discutidas hoje pela manhã. Então,
agradeço sua fala, sua participação, né, até o momento que você puder ficar aqui conosco, a gente agradece. Vou pedir para que os usuários, né, os ouvintes estejam aí, já assinem a lista de presença para terem o certificado de vocês, e as dúvidas também continuo falando, orientando para vocês porem no chat, que eu vou aqui anotando. Então, professor Fernando, mais uma vez, muito obrigado mesmo. É um prazer estar com você, né? Estive com você, né, em 2014, no edital de 2014, e é um prazer estarmos novamente trabalhando aí com o PIBID. Prazer é todo nosso. Muito obrigado a todos. Estou disponível para uma nova oportunidade. Ok, então vamos agora... Às 8h30, tá bom, Sueli? Tá ok. Qualquer dúvida que tiver, eu posso responder, inclusive por escrito aqui no chat. Pronto, você pode acompanhar pelo chat. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Continuando falando de PIBID, a gente vai chamar agora o professor Valden Castro, né, que ele já foi também, né, coordenador do PIBID Campus de Camaçari, de 2016 a 2018. E, Valden Castro, cadê sua telinha, sua carinha, para a gente ver você? E vai trazer aí, né, experiências em relação ao Campus Camaçari. Pronto? Pronto, vamos aí, a fala é sua, seja bem-vindo, muito obrigada por atender o pedido, né, e a intenção é que, né, você discorra sobre o PIBID dentro do Campus Camaçari. Boa noite a todas e todos, agradecer o convite, né, até porque eu atualmente não estou no PIBID, né? Mas tive a oportunidade de ser coordenador do PIBID a partir de 2016 e depois fui orientador da residência pedagógica. E nesse sentido, eu acho que é meio difícil trazer qualquer perspectiva, né? Mesmo que pensando internamente em Camaçari, sem comparações entre os dois casos, né? Eu vou tentar, eu vou evitar algumas formalidades, mas eu vou tentar dividir a minha fala, que provavelmente vai ser mais breve do que a dos apresentadores que me antecederam, principalmente por causa desse fato de que eu não sou atualmente coordenador e que as informações mais detalhadas sobre o projeto que está por vir, eu não tenho essas informações, né? Na verdade, eu poderia até ter, mas como não é minha atividade atualmente, então eu acho que é mais pertinente que as pessoas que estão, né, trabalhando diretamente com isso tragam essas informações. Foi Gabriel, né, Sueli? Bom, então vamos lá. Primeiro, a importância do PIBID internamente, em termos institucionais, né? Na verdade, assim, é possível você elencar a importância do PIBID a partir de duas dimensões, só que essas dimensões elas se intersectam, né? Uma é a dimensão institucional e a outra é a dimensão individual, do bolsista, né? Em termos institucionais, seria que o PIBID ele tem uma importância grande por alguns motivos que, inclusive, a professora Tereza Kelly trouxe no que tange ao estágio. Olha que coisa interessante. O que ela trouxe a respeito do estágio, em que o estudante vê, de fato, qual vai ser formado, qual vai ser a realidade dele no mundo do trabalho. Eu diria que o PIBID ele tem a capacidade, que para mim é sensacional, de adiantar isso, né? Quer dizer, um estudante do primeiro ou segundo semestre ele já tem a condição de viver, ainda que de maneira relativamente livre, né, quando você compara com o estágio,
vamos dizer assim. Eu digo livre no sentido criativo, que o PIBID ele tem essa liberdade, né? Eu tive essa percepção na comparação PIBID com residência, mas você já reconhece qual é o formato de trabalho, qual é o formato do espaço de trabalho que você vai viver. Você já reconhece, por exemplo, quais são as dificuldades que você vai ter a partir do momento que você de uma dimensão de assistência estudantil, que não é uma dimensão que você deve desprezar, né? Principalmente no momento de a crise nem era tão grave, eu já percebia esse papel do PIBID, né? O papel que o valor da bolsa do PIBID tem para o estudante, né? Ou seja, primeiro contato com o seu espaço de trabalho futuro, porque, querendo ou não, a maioria dos estudantes que vão se formar em matemática no IFBA vão viver isso a partir do momento que se formarem, né? Porque foi repetido várias vezes aqui, né? Apesar de sempre, na minha cabeça, sempre precisam algumas ressalvas, né? Mas o fato é que o curso ele forma professores de matemática, né? E como professores de matemática, a maior demanda está na rede pública estadual e é fundamental para que você consiga se ver, né? E, eventualmente, inclusive, saber se é a realidade que você gostaria de viver no futuro, né? Porque muita gente, principalmente em Camaçari, isso é preciso deixar claro, se a gente for colocar na ponta do lápis, nós temos 4 cursos superiores gratuitos e públicos no município de Camaçari, né? Então, as pessoas que não têm condição material de sair da cidade de Camaçari para estudar, tem 4 opções. Então, muitas vezes, o que escolheu, e aí matemática é uma dessas possibilidades, pode não ser exatamente o que a pessoa desejava, né? E ela pode descobrir isso, ou descobrir o contrário, descobrir que, poxa, não era o que eu pensava inicialmente, mas olha, realmente é uma atividade prazerosa, ou olha, é uma atividade que eu me identifico. E pode acontecer isso logo no primeiro semestre, no segundo semestre, a partir da atividade do PIBID, né? Bom, uma conversa preliminar, o professor Felipe pediu que eu apresentasse, por exemplo, algumas experiências exitosas, né? Bom, o PIBID, ele está um pouco distante, assim, eu tive dificuldade para trazer exemplos específicos, né? Não de atividades exitosas, de atividades em si, né? Exitosas ou não, vamos dizer assim, porque de fato já some lá na memória, principalmente porque depois eu vivi a experiência da residência pedagógica. Mas, assim, a própria atividade, inclusive, comparar, por exemplo, infraestruturas em termos gerais diferentes, como a rede municipal de Camaçari e a rede federal, né? Porque alguns estudantes tiveram a oportunidade de fazer a residência dentro do IFBA, né? Puderam fazer essa comparação de infraestrutura. Foi uma experiência para mim importante, porque traz para nós a realidade, não é só a realidade que você está vendo, né? A realidade também está no hiato entre as realidades. Quer dizer, professores que vivem uma realidade diferente da outra realidade. Então, muitas vezes a gente reclama, eu acho que reclamar ela faz parte da essência humana. Eu mesmo sou extremamente reclamão e não vou mudar não, tá? Mas o que acontece? Reclamo e vou continuar reclamando porque temos muito que melhorar, mas é preciso fazer uma comparação realista entre as realidades, entre as infraestruturas materiais e humanas, né? Inclusive, no que diz respeito ao público-alvo, né? Ao público-alvo que
que muda muito a forma de trabalhar, muda muito as opções, né? Eventualmente pode restringir demais as opções. E o estudante do PIBID, ele muitas vezes tem a possibilidade de fazer essa comparação, tá? E tanto o PIBID quanto a residência pedagógica, como disse a professora Tereza Kelly, permite uma parceria importantíssima com a comunidade, né? Uma parceria, como é que eu diria? Uma parceria, não sei se tão forte, porque as secretarias municipais, principalmente de educação, elas têm uma dificuldade para lidar com o que é externo, mas, de qualquer maneira, nós tivemos durante o PIBID, pessoas que tinham uma forma de trabalhar muito, muito boa, muito, como é que eu diria, muito empenhada em garantir que essa comunidade respondesse a nossas demandas, né? Que as nossas demandas fossem construídas e que os estudantes fossem bem atendidos na comunidade. E isso, assim, eu acho, inclusive, que o retorno disso veio na residência pedagógica, né, de alguma maneira, porque eu não peguei o projeto do PIBID completo, mas o projeto de residência pedagógica ele aconteceu um pouco como continuação. É um pouco a ideia do projeto, né? Mas aconteceu porque eu era do PIBID e migrei para a residência pedagógica. Muitos bolsistas que eram do PIBID também migraram para a residência pedagógica naquele momento. E, além disso, essa supervisora que era do PIBID, ela passou a ser pedagógica e acabou havendo um pouco dessa continuidade, né? Fazendo uma autocrítica, é necessário que se esclareça que a relação, né, a ligação que deveria ter havido entre o projeto de residência e os estágios deixou a desejar, né? Foi como é que eu diria, um problema que nós tivemos, mas, de qualquer maneira, não deixou a desejar em termos de encaminhamento dos projetos. Acredito que o próximo período vai permitir que essas relações se estreitem, né, entre as duas questões institucionais, os subprojetos. Eu digo os porque eu acho que o PIBID também merece prévia do estágio, uma prévia mais livre, uma prévia mais criativa, mas uma prévia do estágio, né, em todas as suas características, sem as amarrações institucionais que o currículo, né, não criticando o currículo, mas que o currículo precisa ter, né. Eu não quero falar mais muito, né, deixa eu ver se o que eu tenho escrito aqui tem mais alguma coisa, tá? Só um minuto. Bom, eu gostaria de finalizar, então, trazendo um pouco o que o professor Fernando tentou avaliar de maneira meio tímida, né? Que é o seguinte, o número de bolsas vem caindo de maneira vertiginosa desde 2017, né? 2018, na verdade. Não foi 2017 porque não teve em 2017 um edital, né? Se tivesse, teria caído naquele momento, né? Os números realmente são alarmantes. Felizmente, me parece que vai haver uma reversão no número de bolsistas do PIBID para Camaçari especificamente, não para o projeto todo, não para o IFBA todo, mas como no projeto anterior nós ficamos com um número menor, eu acho que é justo, eu acho que se acontecer será justo que tenhamos uma reversão parcial desses números, né? Principalmente no PIBID, eu gostaria de deixar claro isso, porque o PIBID ele tem uma demanda bastante grande, porque os requisitos que são colocados para o PIBID são requisitos menos, mais flexíveis, vamos dizer assim, né? E é o momento que os bolsistas mais precisam
inclusive, se encontrar dentro da instituição, dentro do curso, né? Se reconhecer e se descobrir. E eu não digo isso só no sentido romântico de entrar no PIBID para descobrir que é a sua área, mas entrar no PIBID, inclusive, como um adiantamento de uma informação que talvez ele não seja, e se ele não for, né, que descubra logo nos primeiros semestres e não lá no estágio, né, vamos dizer assim. Eu, assim, no que diz respeito à residência pedagógica, talvez uma diminuição do número de bolsas, talvez até seja, como é que eu diria, providencial, né, pela experiência que a gente teve, porque a demanda, né, pelo menos no último projeto, a gente precisou pedir, pelo amor de Deus, que eu desse, né, porque realmente a partir do quinto semestre a evasão já aconteceu, então algumas dificuldades acontecem, né? E muitos estudantes talvez nem tenham percebido, se o edital não mudou, os estudantes que fizeram já a residência não vão poder fazer de novo, então o que é um dificultador para conseguir bolsistas, mas no PIBID, de fato, o número de bolsas é fundamental, né? Era isso. Eu espero que, indo para estimular os estudantes, né, os que estão aqui na live, a se inscrever no projeto de PIBID e no projeto de residência pedagógica também, obviamente, e que entendam qual é o objetivo do projeto, entendam qual é a importância tanto institucional quanto para o indivíduo, né, para o estudante, para o PIBIDiano, como o Fernando disse, de descobrir-se, de descobrir tenramente qual é a sua realidade futura e se essa realidade futura lhe contempla. É isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez a quem me convidou, Sueli, professor Louco, pela ideia, professor Louco sempre muito agoniado, sempre muito ansioso. Eu, inclusive, descobri uma pessoa mais ansiosa do que eu, né? Mas que tem feito as coisas acontecer. Isso é importante. Então, obrigado mais uma vez e estou aqui apagadinho, mas estou aqui assistindo, tá bom? Obrigado. Obrigada, professor Valdemir Castro, pelas palavras, né, pela sua experiência importante, né, porque você caminhou aí nos dois, né, como orientador e como co-orientador dos dois projetos, e aí traz esse novo olhar, né, dessa importância do programa, né, tanto como a importância de assistência, né, financeira, porque a gente tem uma bolsa que muitas vezes é um dos muitos motivos, né, da gente conseguir segurar o aluno dentro da licenciatura, né, não vamos negar isso, mas também, né, trouxe aí essa diferenciação, né, entre esses dois programas. E aí lhe agradeço, né, também o convite, participar, e trazendo aí, né, aproveitando essa linha da residência pedagógica, eu chamo agora a professora Karine, que, né, no ano passado foi preceptora do programa Residência Pedagógica, coordenadora da participação, e esse ano ela também inicia o ano 2020 coordenando esse programa dentro do campus Camaçari. Então, professora Karine, a fala é com você, muito obrigado pela disponibilidade, né, muito bom lhe ver aqui participando da live, fiquei muito feliz mesmo em você poder estar aqui com a gente. Karine. Olá, boa noite, eu só estou aqui acertando a câmera, rapidinho. Pronto. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer a presença de João Marcelo, agradecer o convite feito pelo coordenador Alexandre Louco, agradecendo aos componentes, né, dessa mesa redonda, desse seminário, agradecendo a mediadora a Sueli. Então, eu vou falar o nome dos professores, né, por ordem de apresentação, a professora Tereza. Depois, nós tivemos também
o professor Fernando, que foi meu colega em Salvador, e o professor Walden Castro, com quem eu pude trabalhar o ano passado. Quer dizer, já venho trabalhando há algum tempo, mas no ano passado a gente pôde trabalhar junto também com você, né, Sueli, e com a professora Gilmara, de lá do colégio Tomás de Cantuária, e que era um colégio municipal, e a gente pôde trabalhar no programa de residência. Isso do edital de 2018. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o edital número 1 de 2020, que no momento eu estou como orientadora. O papel que Castro fez no edital passado, eu estarei fazendo agora, tá ok? Então, vamos à nossa apresentação. As cores parece que não combinaram muito, né? Daria aí meu nome, mas vamos lá. E qualquer dúvida também vocês fiquem à vontade para perguntar. Espero que todo mundo esteja vendo a apresentação. Ai, meu Deus, as cores realmente não ficaram legais. Então, eu vou estar aproveitando para usar o meu computador. Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo essa apresentação. Então, o segundo slide, ele fala qual é o objeto desse edital número 1. Ele se preocupa muito em selecionar quais são as instituições de ensino superior. No caso, a gente está falando especificamente de Camaçari, né, do IFBA Camaçari, para implementar projetos inovadores, que tem como objetivo essa articulação entre a teoria e a prática. O programa de residência, ele tem muita ligação com o estágio, principalmente porque os alunos que ingressam nesse projeto, eles estão a partir do 5º semestre. Então, é naquele período que o estudante da licenciatura, ele começa a fazer estágio 1, estágio 2 e assim por diante. Então, assim, a minha fala tem muito a ver com as falas anteriores, né, porque de alguma forma elas se conversam, e a ideia do aluno conseguir um projeto que abarque todo o percurso do estágio, ele faz com que, eu acredito, né, que o aluno possa perceber, primeiro, se é isso que ele quer fazer, né, se ele realmente se encontrou na profissão, faz com que ele possa não ver o curso apenas como parte teórica, mas que ele possa, no dia a dia, conviver com a realidade, tanto administrativa, principalmente naquele período de ambientação da escola, mas possa também ver o dia a dia de uma sala de aula. A observação vai ajudar nisso, a parte também onde ele vai poder reger de uma certa forma, mas não é uma regência, porque às vezes pelo nome, né, regência pedagógica, o aluno acha que logo no início ele vai estar começando, vai estar na sala de aula, dando aula de um determinado conteúdo. O projeto não é tão rápido assim, ele passa por algumas fases. Então, eu sei que quando eu fui preceptora no edital passado, era a pergunta que mais os alunos faziam, os residentes faziam. Professora, como é que vai começar a regência? Então, assim, essa autonomia que a gente vê que o aluno quer ter, logo em sala de aula, vai levar um certo tempinho, certo? Mas é um programa que eu acho que ele deve, ao longo dos editais, ir evoluindo, a gente espera isso, essa expectativa que teve, porque até o ano passado a gente achou que não ia ter esse edital, essa é uma expectativa que eu sei que para todos nós ela não é interessante, mas assim, foi como o Fernando falou, essa questão de ser uma ação governamental, ela acaba tirando um pouco essa nossa autonomia, então a gente fica muito refém do novo governo que vai assumir, mas eu espero que ao longo do tempo isso venha a ser resolvido. Então, o objeto a gente já tem, estimular a articulação entre teoria e prática nos cursos da licenciatura. Vamos para o próximo slide, espero que, esse já pelo menos já está um pouco melhor. Ele fala qual é o objetivo. Então, o objetivo vai ser induzir o aperfeiçoamento nessa formação prática nos cursos da licenciatura, promover a imersão
do aluno na própria escola de educação básica, e aí eu chamo a atenção, pode ser tanto uma escola parceira municipal, estadual, ou como foi na vez passada que a gente teve um misto, né? Foi a escola campus para 2 grupos de 8 residentes. Ela acabou sendo o IFBA Camaçari e teve a parceria da escola municipal também com a professora Gilmar. E o terceiro objetivo seria exercitar essa forma ativa, né, a relação entre a teoria e a prática docente. Agora, uma pergunta que os alunos se fazem quando querem se inscrever para a residência é: professor, a partir de quando eu posso fazer essa inscrição? Então, geralmente, a gente tem que, a partir da segunda metade do curso, o aluno está apto para ser um candidato à residência pedagógica. A gente vai ver que, mais adiante alguns outros critérios. Então, vamos lá. Respondendo a essa minha pergunta, né? Quem é que pode ser residente? Para ser residente, ele precisa estar regularmente matriculado. Depois, ser aprovado num processo seletivo. Então, por enquanto, a gente está decidindo a questão do número de cotas. As escolas parceiras estão fazendo as inscrições nas suas secretarias. Mais adiante, a gente vai submeter os subprojetos e logo depois vai ter essa seleção. Então, aquela não diria pré-seleção, mas aquela intenção aquela demonstração de interesse que Lopo fez através de um questionário online, ela não está garantindo a vaga de vocês. Eu quero deixar isso bem claro. Vai haver esse processo seletivo, então vocês aguardem os próximos, como eu posso dizer, as próximas notícias, tá certo? Uma outra coisa, você ter cursado um mínimo de 50% do curso, ou estar matriculado a partir do 5º semestre. Então, também vai ser uma condição. A outra condição, essa daí eu quero chamar bastante atenção, porque é você fazer uma declaração dizendo que você tem 25 horas mensais. E aí, quando eu falo isso, não é só declarar. O aluno tem que se comprometer. Isso eu falo porque o ano passado, no edital passado, aliás, foi um problema muito recorrente, porque à medida que o ano passava, os professores, no caso, eu estou me colocando aqui, né, porque eu era preceptora, o nosso horário no integrado mudava. E, às vezes, os alunos tinham problemas em ajustar a sua disponibilidade com a disponibilidade do professor. Então, ele tem que ficar claro. Vocês podem trabalhar, eu vou responder mais adiante, mas vocês têm que ter, no mínimo, aquelas 25 horas disponíveis, tá certo? E a última etapa é você, depois de ter sido aprovado, firmar o termo de compromisso com a CAPES. Agora vamos para o próximo slide, que ele vai falar exatamente sobre o papel do preceptor. Não ficou aí muito claro, mas o título seria preceptor. Nós, como preceptores, nós temos como função o planejamento, o acompanhamento desse residente e, além disso, orientar nas atividades desenvolvidas na escola campo. Então, assim como o estágio tem um supervisor de estágio, tem um coordenador de estágio, o residente ele também não vai se encontrar em nenhum momento sozinho. Não, o suporte dele, o primeiro suporte dele, vem a ser o preceptor. Logo depois, né, no caso, o orientador. Mas, em primeiro lugar, ele não vai ser deixado numa sala de aula sozinho. Então, ele tem uma orientação. Essa orientação, quem vai estar passando é o preceptor. Uma coisa também que eu quero lembrar, e que eu acho que Castro foi até que comentou, foi sobre a questão de quem já participou no edital passado. Esse edital ele não permite a participação. Algumas mudanças tiveram do edital de 2018 para o de 2020. Uma delas a gente vai estar falando mais adiante, que é sobre a questão das fases, né? Houve uma certa mudança, mas antes disso, eu queria comentar para vocês que a vigência continua a mesma, 18 meses. A carga horária
agora de 414 horas de atividades, sendo que elas vão ser organizadas em 3 módulos, cada módulo correspondente a 6 meses, e a cada 6 meses vocês têm que perfazer 138 horas. E como serão essas etapas nesses 3 módulos? As etapas são 3. Então, antigamente, a gente tinha ambientação, observação 1, observação 2, regência, que a gente chamava de regência propriamente dita, e tinha o fechamento, que era a socialização, os relatórios finais. Agora a gente vai ter assim, a gente conseguiu agrupar a ambientação e as observações em uma só fase. É a preparação da equipe, onde essa fase ela tem a maior carga horária. Ela perfaz 86 horas. Depois disso, tem a fase onde o aluno vai estar elaborando o plano de aula, ou seja, onde ele vai estar se planejando para ir para a sala de aula. A gente tem 12 horas aí computadas. E, por fim, com a orientação do preceptor, a gente vai para a regência, de 40 horas. Então, eu acho que essa seria a grande mudança do edital de 2018 para o de 2020. Então, agora, a regência, ela está caracterizada por 3 módulos de 6 meses. E as fases não são mais 4, e sim 3. Vamos para o próximo. O próximo, talvez, né, vocês estejam esperando um certo aumento nessa bolsa, mas a bolsa continua os mesmos R$400, tá certo, gente? E aí tem uma outra pergunta. Às vezes a gente tem problema com alunos que desistiram, não foram muitos, mas aconteceu. Aluno de evadir o curso, ou então precisar se formar antes daquele período de 18 meses. Então, o que acontece agora? Pode haver a substituição de bolsista? Pode, mas essa substituição ela está atrelada a uma determinada, um determinado período. Então, só pode acontecer essa substituição se for realizada no início de cada ciclo ou de cada módulo do projeto. Então, eu não posso substituir bolsista a qualquer tempo. Existe esse critério. Além disso, existe a questão dos residentes que podem, eles vão ter as bolsas canceladas no momento que eu digo que concluí o meu curso, resolvi trancar o meu curso, ou então eu me desliguei, ou por evasão, por algum motivo, tá certo? Então, a bolsa, a partir daí, ela vai ser cancelada, ele não vai ter direito mais a receber essa bolsa todo mês. Uma outra questão que a gente vai ver mais adiante é que, a depender do motivo que o aluno tenha para estar se retirando do projeto, ele é obrigado a restituir. Então, por exemplo, são 414 horas. O aluno não cumpriu aqueles 3 módulos, não cumpriu aquela carga horária, ele vai ter que ressarcir ao erário. Então, existem algumas condições que ele não precisa passar por isso, e por isso o aluno tem que estar bem atento. No momento que você está afirmando, dizendo, declarando que você tem disponibilidade para assumir aquele projeto, eu acho que também parte da obrigação do licenciado dizer assim, eu estou assumindo um compromisso. Esse compromisso tem uma ida, mas tem uma volta. Então, eu vou ganhar a bolsa, mas em contrapartida, eu tenho que ter responsabilidade. Isso era um dos pontos cruciais. Eu lembro nas reuniões, nas feiras, você deve lembrar bastante, essa questão da responsabilidade era um problema sério. Então, responsabilidade com o horário de chegada. O professor tem aquela aula de 1h15 da tarde, lá em Camaçari, começa a aula da tarde, esse horário, aí às vezes os alunos residentes iam para a observação, chegavam às 14. Então, não é bem assim. Não é tendo esse tipo de postura que a gente vai formar um professor reflexivo, um professor comprometido com a educação. Eu acho que esse programa é um momento para estar se fazendo esse papel, tá certo?
Então, tenham cuidado no momento que vocês dizem que estão querendo participar desse programa. Que não seja só pela bolsa. Tudo bem, a bolsa pode ser até um estímulo, mas que seja além disso. Vamos lá para o próximo. E aí vem a grande pergunta, eu trouxe mais essas questões voltadas muito para as dúvidas que geralmente os alunos tinham. Então, uma pergunta que eles faziam é: posso ter vínculo empregatício? O vínculo, ele é de forma pelo edital, ele é concedido, o aluno pode ter esse vínculo empregatício, ele pode estar realizando estágio, não tem problema nenhum, desde que ele tenha disponível essas 25 horas, no mínimo, mensais, para o projeto, e que também ele não seja funcionário. No caso, eu estou falando do caso do IFBA, né? Do IFBA Camaçari, então ele não pode ter relação de trabalho com a instituição de ensino superior que está participando, e também não pode ter nenhum contrato de trabalho com a escola parceira. Então, vamos supor que ele não esteja na escola campus IFBA, ele esteja numa escola estadual ou municipal fazendo essa residência. Ele também não pode ter nenhum vínculo de trabalho com essa instituição. Então, são esses dois casos que o residente não pode assumir o vínculo empregatício ou o estágio se ele tiver vínculo com a instituição que está participando. Existe uma incompatibilidade. Uma outra coisa, ele não pode simultaneamente estar participando nem do PIBID, nem da residência, mesmo que um dos dois ele seja voluntário. Então, não posso ser bolsista no residente e voluntário no PIBID. Desse jeito, a CAPES não aceita. E, por fim, o que eu acho que acaba sendo até um alento para vocês, às vezes os alunos estão participando de alguma bolsa, né, de PINA, de programas universais, algum auxílio de caráter assistencial. E, às vezes, eles ficavam naquela dúvida, o que escolher, o programa de residência ou esse auxílio? Então, agora, eu acabei de tirar essa dúvida, né, e foi consenso que é permitido desde que o aluno comprove esse caráter de necessidade. Então, ele tendo necessidade, ele pode ficar com as duas bolsas sem problema. E aí, cabe nesse item, se for também bolsa família, não tem problema nenhum, tá certo? Só existe uma ressalva, que é se o aluno estiver recebendo o auxílio-desemprego, aí ele deve primeiro dar uma olhada no regulamento para ver se não existe nenhuma incompatibilidade. Essa é uma dica que foi dada pelo pessoal da CAPES. Vamos agora para o próximo item, que é quais são os casos, e aqui realmente não ficou favorável essa leitura, mas eu estou dizendo quais são os casos em que o aluno não precisa restituir o valor. Ou seja, o aluno não conseguiu concluir os 18 meses, nem os 3 módulos, e no meio do caminho ele resolveu terminar com o programa de residência. Quais são os casos que ele não vai precisar restituir valores? Se houve a desistência do curso, se houver mudança de curso, se houve algum motivo de saúde, se houve aprovação em seleção em outro programa, e aí vem a condição em que ele esteja recebendo uma bolsa de valor maior. Lembrando, gente, tudo isso tem que ser justificado. Não é simplesmente sair e dizer, não preciso restituir nada. Não é bem assim. Se houve algum vínculo de emprego no momento, ele não trabalhava, e aí no decorrer do tempo arrumou um emprego, essa carga horária ficou muito elevada e ele não pode mais continuar no programa. Ele precisa comprovar isso e também precisa comprovar que essa renda vai ser maior do que a bolsa. Nomeação em concurso público. E, por fim, o trancamento de matrícula. Então, são esses os casos em que o aluno está, eu poderia dizer, liberado dessa restituição.
é claro que com a justificativa plausível. E houve alguns casos que se enquadraram nesses itens aqui no edital passado. Aí vem uma questão que eu acho que foi bem polêmica da vez passada, que é a questão do aproveitamento de estágio supervisionado ou então das atividades acadêmico-científico-culturais. Quando a gente termina, e aí eu falo, os 18 meses do projeto, tendo cumprido as 414 horas, o aluno, ele pode estar pleiteando o aproveitamento de estágio supervisionado, desde que, aí vem a ressalva, ele precisa ter feito essa residência no mesmo período do estágio. Então, se o estágio é referente ao ensino fundamental 2, a residência dele tem que ter sido uma escola de ensino fundamental 2. A mesma forma, se ele estiver pleiteando a liberação do estágio 3 ou 4, que refere-se ao ensino médio, ele precisa ter feito residência num colégio de ensino médio. Então, isso é um dos fatores, certo? O outro fator é o aluno, vamos supor que ele já esteja, quando terminar o programa de residência, ele já esteja concluindo o curso de licenciatura. Então, ele já fez quase todos os estágios, só falta um. Nesse caso, atendendo à condição anterior, ele pode pleitear o aproveitamento e o restante dessa carga horária, ele pode pedir para estar sendo carga horária de AACC. Agora, essa carga horária também, ela vai ficar, seguindo o barema do campus, né? Então, assim, eu posso ter até 300 horas, vamos supor, para tentar aproveitar o ACC, mas isso não quer dizer que, por eu ter 300 horas no programa, além do estágio, eu agora não preciso mais fazer ACC nenhum, porque ele está todo coberto pela residência. Não é isso. Existe um teto, e esse teto vocês podem verificar no barema do curso, tá certo? E agora eu vou passar para vocês, era para ter, também ter um título aqui embaixo, que são as experiências na residência de 2018. Então, tivemos algumas experiências exitosas, e aí eu trago, primeiramente, um momento de regência. Então, são 2 residentes aqui, numa sala de 3º ano de eletrotécnica, ministrando uma aula de estatística, tanto aqui quanto aqui. Nesse momento, eu tenho aqui uma residente com alunos do 2º ano de eletrotécnica, aplicando uma sequência didática que falava sobre a questão de áreas de figuras planas. Eu só não consegui trazer o pessoal da fase da ambientação e da observação. Tentei até achar as fotos, mas hoje eu não consegui. Só achei mesmo o período da residência e da socialização. Então, aqui também é uma residente, dando aulas de matrizes ao 2º ano. Aqui são os dois residentes, né, falando sobre o curso preparatório, porque a gente, além da residência, dando aulas de conteúdos do próprio curso, né, do 1º, do 2º, do 3º ano, no meu caso, eu trabalhei com 2º e 3º anos, eles fizeram também um projeto que participaram a professora Sueli, o professor Castro e eu, e esse projeto foi um projeto preparatório de Enem. E aí a gente também tem os 2 residentes aqui nesse projeto. Aqui a gente está numa fase onde eles estão se preparando para a aula. Eu diria que é a fase do planejamento. Consegui resgatar essa foto. Agora eu vou trazer também sequência didática, só que essa sequência ela foi de 2 outros bolsistas, né, 2 outros residentes, e eles falam nesse período sobre semelhança de triângulos. Então, aqui eles estão explicando como usar o GeoGebra, que são os alunos fazendo as atividades, e essa daqui é a atividade da aluna passada, que estava falando sobre área de figuras planas. Para finalizar, eu trago o período de socialização, que foi através
de 2 momentos. Um momento foi exatamente aquele momento do seminário final, que foi realizado ainda esse ano, em fevereiro, e o outro momento, são essas daqui, e o outro momento, ele foi realizado no período do EMAT, que é o nosso encontro de matemática do ano passado. Eu agradeço, gente, a participação aí de todos nessa live, tá certo? E estamos aqui para responder alguma dúvida que, porventura, vocês estejam. Se inscrevam no programa e que, assim que essa pandemia acabar, né, a gente está aí no Residência Pedagógica, tá certo? Uma boa noite a todos. Obrigada, Sueli. Olá, obrigada, professora Karine. Sua apresentação foi ótima, né? Resgatando aí as imagens. Inclusive, tem fotos aí que eu não tenho, depois eu vou lhe pedir. É sempre bom, né, quando a gente mostra, assim, para quem vai pleitear, né, uma vaga no programa, os resultados do programa anterior, né, e como o RP ele é formado em ciclos, então o estudante, ele vivencia, né, esse passo a passo, né, como você falou, ambientação, preparar a aula. O trabalho em grupo é muito bom, né, é muito importante, foi uma etapa que a gente desenvolveu interessante, né, de colocar eles em grupo, né, no que se refere ao projeto lá de preparação para o Enem. Então, assim, é muito bom, né, foi muito esclarecedor, você trouxe, né, os detalhezinhos muito importantes, e aí eu espero, né, que todos os nossos estudantes tenham compreendido. Tem uma microfonia aqui em algum lugar. Tenham compreendido e eu vou reforçar o que a professora Karine falou, né, da questão do compromisso, né, é importante. A gente vê que muitos estudantes fizeram aquela lista de inscritos, né, aquela lista não é a seleção nem da RP e nem do PIBID. Haverá depois, né, professora Karine, um edital de seleção dos bolsistas para as duas modalidades, para os 2 projetos. Então, aquela lista inicial é para a gente ter um panorama, né, de interessados no programa, porque esses interessados balizam a questão da cotização de vagas, mas é importante que quando vocês se submetam aos editais, vocês saibam que no real com o programa. Compromisso no cumprimento de carga horária. Às vezes a carga horária, o trabalho docente, gente, às vezes extrapola a carga horária que a gente acha, né, que seria, né, se a gente, né, separa 2 horas para preparar uma aula, de repente aquela aula, quando você veja, durou 4 horas e você ainda não terminou. Então, essas são as especificidades do trabalho docente, não é um trabalho administrativo que a gente, quando cumpre, fecha a porta, engaveta o que a gente está fazendo e vai embora. Então, eu desejo, né, que quem vai se submeter e quem for selecionado, e aí eu estou falando em nome da coordenação de PIBID e reforçando a fala da professora Karine em nome da RP, o compromisso, né, em cumprir, né, o que a gente precisa com seriedade, com respeito, lembrando que a docência ela precisa da questão da seriedade do compromisso com as atividades que a gente pretende desenvolver. Então, professora Karine, sua apresentação foi assim, excelente, né? Muito boa mesmo. Aqui teve uma dúvida em relação às 25 horas, se eram semanais ou mensais, mas depois você reforçou que eram mensais, né, 25 horas mensais do projeto. E Lopo está aí para encerrar, né, Lopo? Deixa Lopo aí para encerrar a nossa live. Isso, 20 mensais. Estão me ouvindo? Estamos. Que bom. É mesmo para agradecer a todos. Agradecer, não tive a oportunidade ainda, agradecer a todos que participaram, principalmente a Sueli, que comandou, mediou, idealizou a mesa redonda. E é claro, né, desejar muita saúde a cada um de vocês, espero que vai passar e a gente vai retornar em breve. E é claro, como eu gosto de tirar umas fotos, né, Castro? Quem puder entrar aí agora para a gente fazer um print,
já que já estamos com o tempo já esgotando, pedindo licença à mediadora aí, os professores que estão presentes, os alunos que quiserem, para a gente fazer uma foto final. Cabem 12 pessoas. Mas quem comanda aí é a professora Sueli, lembrando, né? Não, vamos, os estudantes corram aí para botar as câmeras para sair na foto de lopo. Temos aí mais 8 vagas de câmera. Exato. E a gente está acompanhando, né? Acompanhando Sueli, Karine, para que elas consigam aí o maior número de vagas possível, que nossos alunos precisam, nosso curso precisa. Briguem pelo nosso campo. Nadson, agradecendo aqui também, né? Os professores que apareceram, o professor Nadson, Borges, Fábio, Andrei. Agradecer a presença de todos os colegas aí que entraram. Eu acho que eu não esqueci ninguém. Se eu esqueci, me perdoe. Nadson está aí na câmera, Nadson. Quero também aqui agradecer ao pessoal da residência de outros campos. Roque está aí do campus de Valença, Daniela também estava. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada a Isabel, do Campo Salvador, Nadson, André, Ana Rita, Wilma, Raidalva, acho que falei todos. E os alunos, né? Rubens. Agradecer aos alunos. Ariela está aí. Mostrar o rosto. Obrigada. Mais alguém vai entrar? Está entrando mais gente. Está entrando para fora. Professor Borges, tudo bem, professor Borges? A verdade é que é uma oportunidade também de a gente se encontrar, né? Apesar de ser virtual, é o momento de manter assim a esperança que tudo vai passar e a gente vai se encontrar. É um momento muito duro para a sociedade em si. Mais gente aí? Acho que tá bom, né? Já printei aí. Acho que não vai entrar mais ninguém, não. Depois compartilhe as fotos. A todas. Obrigado, Lobo, pela oportunidade. Até o próximo seminário do ciclo de licenciatura em matemática. Boa noite, pessoal. Um abraço, hein? Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Um abraço, parabéns. Parabéns, Karine, parabéns, Castro, todas e todos. Professor Alexandre, professora Sueli. Parabéns aos estudantes, Rubens, Ariela, professor Borges. Tchau, pessoal. Nota 10 a matemática. Só uma observação, Nadson vai dar palestra aí das últimas aí. Ótimo. E eu esqueci de falar que a gente gravou, se tiver na qualidade adequada, a gente vai lançar aí no YouTube e passa para vocês o link. Obrigada. Grande abraço, saúde para todos. Também, pela apresentação. Obrigada. Sueli, vai cuidar agora do seu bebê, seu garotão. Já está aqui reclamando. Valeu, tchau, gente. Tchau. Vou encerrar a sessão.